Mas E repara, depois o refrão era: quem perdeu foste tu. Perdeu, foste tu, só tu e nunca eu. Agora, a grande questão é que eu só sei tocar isto no tom da Adelaide, e o tom da Adelaide é impossível para um homem cantar, porque ela tem uns agudos absolutamente brutais, e eu nunca transpondo. Também sempre jovem, porque tu começaste, tu já tiveste tantas abordagens a ti próprio, não é? Porque já tiveste várias bandas. Já. Depois houve ali uma altura antes do 25 de Abril em que tiveste que estar fora, estavas em Inglaterra. Longe, claro. E estavas politicamente fora, não é? Ou seja, não, estive completamente politicamente fora. Completamente politicamente fora. Sim. E é muito engraçado porque tipicamente as pessoas não pensam no Tosé Brito como um cantor de intervenção. No entanto, tu tiveste músicas censuradas. Tive. E fugiste tudo ao contrário. Convicção. Fizeste tudo ao contrário, então conta. É assim, antes do 25 de Abril, quando era proibido cantar determinados temas, falar sobre determinados temas. Falar sobre a realidade. Eu quis falar sobre eles, aliás, no Quarteto 1111 com o Zé Cid. E tivemos vários discos proibidos, muitas canções proibidas, etc. Depois estive em Londres, quando voltei, encontrei um país completamente diferente. Livre, onde já se podia dizer tudo e mais alguma coisa. E 90% das canções que se ouviam eram canções ainda de protesto e engajadas politicamente e socialmente, a paz, o pão, a educação do Sérgio, etc. Claro. Essas coisas todas. E eu comecei a ver, faltam canções de amor. Ninguém está a cantar aquilo. E então fui ao contrário, deixei o Gemini nessa altura e escrevi e gravei o Pensando em Ti. E o Gemini era todo. E o Gemini disparou. Tudo aquilo era canções de amor, não é? E pronto. E hoje em dia fazes o que te apetece, basicamente, que assim fizeste. Hoje faço também mesmo, sempre fizeste. Já são quase 60 anos. Tu falaste do Gemini e antes de irmos à música que tu escolheste para hoje, ou à letra que tu escolheste para hoje, já agora deixa-me fazer-te uma pergunta, uma dúvida pessoal, que é, no Daily Do, na altura do Daily Do, vocês têm uma música que é o 1940, que eu sempre tive esta curiosidade de perceber onde é que foram buscar aquilo? Onde é que foram buscar aquilo? Olha, eu tinha esse álbum e sei esse álbum todo de cor, devo confessar. Uau! Sabes mais que eu, já me esqueci. Eu calculo que a maior parte daquelas músicas vocês já nem se lembram. Não. Mas era porque estava nos giradiscos e ouvias. No primeiro álbum, antes do Daily Do, no Pensando em Ti, houve uma canção que se chamava 1920, e que era uma coisa ligada aos anos 20, sim, porque nós precisávamos, em palco, em termos coreográficos, sim, de ter algum movimento. Sim. E elas vestiam-se anos 20, dançavam tipo Charleston e aquelas coisas de anos 20. E no álbum seguinte pensamos, então se já fizemos 1920, agora 1940. E passamos para a década de 40 com outro approach. Uma caça a casamento. Mas exatamente. A história que tu nos vens contar hoje até tem a ver não com caça a casamento, mas com um amor falhado, porque a Adelaide Ferreira fez-te uma encomenda. É verdade. Então, como é que foi isso? Não, é uma das canções que eu acho muito curiosa, porque nunca a tive na cabeça. E um dia recebo uma chamada da Adelaide, que me telefona, com quem eu sempre tive uma relação próxima, porque escrevi muitas coisas para o festival. Aliás, ela foi à Eurovisão com uma canção que eu escrevi. E diz-me assim, chateei-me com o meu namorado, não vou dizer o nome dele na altura, não interessa, eu conheço bem, não é? Depois voltaram a fazer as pazes, mas gostava de ter uma canção para lhe mandar à cara, sabes, aquelas coisas. Mas com elegância. Com elegância. E eu disse, ok, e tens alguma ideia musicalmente? E ela faz-me para uma das maiores rasteiras da minha vida, porque disse-me assim, tu conheces o Still Loving You dos Scorpions? Eu disse, claro, toda a gente conhece. Uma coisa desse tipo. Eu disse, estou perdido. Como é que eu vou escrever uma canção? Então, bem, que encomenda! E ao mesmo tempo que específico. Completa. E ao mesmo tempo que claro que a canção, se fores ouvir uma e outra, musicalmente não tem muito a ver, mas tem ali qualquer coisa. Estamos a falar do papel principal, claro. Estamos a falar do papel principal, exatamente. Sim. E a letra, eu disse, como é que eu vou dizer isto de uma forma elegante? De facto. E então pensei, vou querer, isto tudo me parece um filme, tudo isto porque esta conversa com ela, então vou para o registro e para o mundo do cinema e vou transformar isto numa história de cinema, claro, em que uma pessoa tem o papel principal e depois as coisas correm mal e ela deixa de ter o papel principal e o papel principal vai para a outra.
E comparei, no fundo, uma relação amorosa, uma relação Há uma troca de namoro, de papéis. Há uma troca de papéis num filme e passei para o ecrã. Sim, É que quem perdeu foste tu e hoje o papel principal é meu. Queres cantar um bocadinho ou partilhar um bocadinho? Qual é a parte é que tu difícil, mais... à capela, não? Não, é porque eu não sei a letra de cor. Ok. O filme acabou, Sim, a noite acabou para mim aqui. Quando acordares já te esqueci, quer dizer, se eu puxar pela cabeça chego lá. Mas, e repara, depois o refrão era quem perdeu foste tu. Perdeu, foste tu, só tu e nunca eu. Agora, a grande questão é que eu só sei tocar isto no tom da Adelaide, e o tom da Adelaide é impossível para um homem cantar, porque ela tem uns agudos absolutamente brutais, e eu nunca transpus a canção. Iria demorar aqui uns 5 minutos. Mas então, já agora, conta-nos isto, porque a gente, de qualquer maneira, nós mostramos a letra e tudo isto, este refrão, afinal o papel principal é meu e só meu, e depois volta à suavidade, não é? Ao aconchego. Calma, não é? Como a entrada, a noite acabou. Deixa cá ver se eu consigo. O filme acabou para mim. A noite acabou, o filme acabou para mim aqui. Quando acordar, já te esqueci. E depois fizeste de herói no papel principal, mas representaste e mentiste-me tão mal. Quem veio aqui, ela vai completamente. Quem perdeu? Aí é o momento Scorpions. Aqui entra no ambiente dos Scorpions. Tu em boa verdade, nos teus concertos, nas tuas apresentações, não cantas o papel principal. Nunca. Foi sempre a Adelaide. Eu dividi a minha vida um bocado, e tu deves ter. Claro. Tu e toda a gente perceberam isso. Entre as canções que eu escrevi para mim e para os grupos onde eu estive. E depois canções que eu escrevi para dezenas de pessoas, desde o Carlos do Carmo, a Simão de Oliveira, o Tony de Matos, o Francisco José. Estamos a falar de pessoas que podiam ser meus pais. Sim. E eu tive aos 30 anos a oportunidade de escrever para esta gente toda. Sim. Conheci-os que era todos. incrível, não é? Foi muito bom, foi uma experiência brutal. E ao mesmo tempo que estava a escrever para as Doce, ou estava a escrever para a Dina, ou estava a escrever, sei lá, como estavas a criar as Doce, não é? Estava a criar as Doce. E a criar toda uma nova abordagem em Portugal também. Eu tive nesse aspecto. A palavra eclética aqui aplica-se. Aplica-se. Disparei em muitas direções, percebes? E isso tem vantagens e tem desvantagens, porque tu acabas por. Há muita coisa que tu perdes, não. Sinceramente, há coisas que eu escrevi que já não chego lá, percebes? Sim. Tens que me ser tu a lembrar. Tu ou qualquer outra pessoa. Sim, mas é uma característica de Tosé Brito, esta história de escrever para outros ou escrever com outros, portanto sempre foste muito gregário. Mediaticamente as bandas foi onde eu estive mais exposto, digamos assim. Eu gravei 3 álbuns sozinho, um com o Paulo Carvalho, o Cantar de Amigos, que esse deu específico, deu muito que falar. Os meus passaram quase despercebidos, ainda bem, porque eu não gosto de cantar, sinceramente. Como não gostas de cantar? Não, gostas nunca de compor? gostei. Eu gosto muito de escrever canções. É a coisa que eu mais gosto de fazer. E daí eu ter escrito canções para toda essa. São umas 500 que eu escrevi ao todo, neste momento são um pouquinho mais. Caramba. É uma coisa muito, muito boa perceberes que há canções que resistem ao tempo, percebes? Foram tempos muito bons, foram tempos. Sabes que eu nasci no Porto, vim do Porto, o Pop Five, o meu primeiro grupo é do Porto. Depois o Zé Cid convida-me para vir para o Quarteto 1111, eu venho para o Quarteto 1111 e cheguei a Lisboa e detestei Lisboa. O Porto é uma cidade muito, muito característica, muito especial. E na altura ainda era mais cristalizada, muito não é? Mais, nós não tínhamos quase nada para fazer, daí íamos todos para garagens tocar com guitarras na mão, havia 500 grupos do Porto e muitos músicos vêm do Porto, porque realmente não havia oferta cultural, não havia quase nada para fazer no Porto. Chego a Lisboa e Lisboa não me agradou. Depois fui dar uma volta, cheguei a Cascais e disse, é aqui que eu quero ficar. Ok, afinal... Fiquei em Cascais. Estes muros até têm qualquer coisinha. Exatamente, onde fiquei durante 50 anos, quase 40 e muitos, e todas estas histórias passam-se em Cascais. Sim. E para mim Cascais tem este encanto também. É uma tem terra, uma certa inocência, não é? A terra que eu ligo a toda a minha juventude, a toda aquela época antes de ir para a Inglaterra, como tu falaste. Sim, então Zé, muito obrigada, que bom, que boa Obrigado partilha. Obrigado eu. Tu esta música não cantas assim tanto, não? Foste tu, só tu e